base óssea. Vocês se lembram lá, com certeza, do osso frontal, e existe uma projeção do osso frontal, que é o processo cornual. Isso é bem característico dos bovinos, aqui ó, dos caprinos, tem ovinos também. Não vai parar? Será que é assim aqui? Tá mais paradinho? Na pergunta, que raça essa aqui? Sei lá. Então, o processo cornual é uma projeção do osso frontal. Então, o corno tem uma base óssea, certo? O corno tem uma base óssea. E aí, então, esse corno, essa parte externa, é feita então de queratina, como se fosse uma unha, que vai crescer então ao redor dessa base óssea. Aí quando a gente quer, por exemplo, que o bovino não cresça, né, esse corno, aí normalmente quando o animal é bem filhote, se queima o broto, né, queima entre aspas, ou tu pode fazer uma queimadura química ou faz uma queimadura mesmo a ferro, né, a ferro. Então aí o animal não vai... Queima a parte germinativa. Aí com isso vai queimar as terminações nervosas, queima as células, queima a irrigação, a drenagem, e com isso não vai desenvolver. Tá? Não vai desenvolver. Isso aqui, esse corno, ele dor de cabeça não se dói, claro que dói. Por isso é uma arma, né? Já vi, mas nunca senti. Uma arma. Pode ir contra os tratadores, eles podem eles se machucar, e aí abrem, pode dar uma ferida da bexiga. Esses animais também são castrados. E isso aqui não é exclusividade do macho, as fêmeas também podem ter. Tá? Então, corno tem uma base óssea. Exemplos de animais que têm corno. Os bovinos, né? Os bovinos podem apresentar. Aí vocês, se vocês quiserem colocar búfalo, bubalino, né? Também base óssea, tá? Também base óssea. E tem raças de caprinos, tem raças de ovinos. Então, esses são animais que possuem corno. E quais são os animais que possuem chifre? Aí aqui a gente tem um exemplo de um chifrinho, ó. O chifre, ele não tem base óssea, certo? Então, são essas projeções aqui que vocês estão vendo, só que a gente não tem essa projeção do osso frontal. É um crescimento de queratina que tem essa estrutura que a gente chama de veludo, ó. E é esse veludo que sustenta essa estrutura de queratina. Essa queratina é mesmo da unha? Mesma coisa da unha, tá? E isso aqui cai todo ano. Isso aqui cai todo ano e aí cresce um galho novo. Então assim, cai no lixo. Isso, cresce, cai cada vez. cada semestre. Ai, Jesus. Tá? Então isso aqui se renova. Só por essa frase. Se renova a cada ano o chifre, tá? E normalmente esses que têm as galhadas grandes nascem um galho novo. Isso aí não vai ser. E isso, não, tem, principalmente nesse veludo, ó. Tá vendo esse veludo aqui? Isso aqui é que dá o aporte sanguíneo. Essa capa aí que faz. Isso aqui que dá o aporte sanguíneo. E isso aqui é característico na sola. Um galho cresce a cada ano. Um galho vai crescer a mais cada ano. Que tá lá. Isso, exatamente. Por isso que o pai do Bambi tinha uma galhada grande. O pai do
E o banco é assim, né? Tá? O banco era pequenininho. Depois Quais são as partes agora? Vamos falar. E assim, ó, isso é característico do macho, o chifre. Vamos falar então em relação à parede. Com exceção da parede, a gente vai ter essa face externa e a gente vai ter essa face interna. Então, face externa, a face interna da parede. A gente vai apresentar também, a parede também apresenta dois bordos. Esse bordo basal, que é esse bordo então que vai encostar no solo, e esse bordo aqui que a gente chama de coronal. Esse bordo coronal vai ter uma estrutura que é como se fosse a nossa cutícula, tá? Mas é o que a gente chama de perióplo. Então aí a gente mostra nessa peça, é justamente essa estrutura aqui, ó. Isso é o perióplo. É o limite entre o casco e a pele. É a cutícula. Certo? Então isso é o perióplo. É o perióplo. É justamente a cutícula. É o limite entre o casco e a pele, ó. Vocês estão vendo que aqui a gente já tem pelos, ó. Vendo os pelos aqui da pele desse animal? Então, justamente esse limite entre a pele e o casco, isso aqui é o perióplo. Entendido, turma? Então, marcado aqui. Perióplo. Perióplo é o limite entre o casco e a pele, tá? Ele fica justamente nessa borda que é a borda coronal. Tá vendo aqui? Essa aqui é a borda coronal, tá? Não. E aqui tem um sulco, ó. Estão vendo que tem uma depressão aqui? Estão vendo que tem uma depressão? Esse aqui é o sulco coronal. Então, o sulco coronal faz parte da parede, ó. Esse aqui é o sulco coronal. Ele está próximo à borda coronal. Isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, faz parte da parede. Ó, esse aqui é o sulco coronal. Faz parte da borda coronal, tá? Faz parte da parede. Borda coronal, que logo aqui acima vai ter o perióplo, que é o limite entre o casco e a pele. É como se fosse a nossa cutícula, certo? E aqui então a gente vai ter o sulco coronal, que é essa depressão que faz parte então da parede. Então, marcado aqui nessa depressão, sulco coronal. Alguma dúvida? Essa parede, então, essa face externa da parede, ela vai ter essa parte que a gente olha bem de frente, assim, ó. Essa parte aqui, ó, bem de frente, que a gente chama de parede dorsal. Então, vou mostrar pro pessoal aqui. Parede dorsal, esse limite aqui, ó, é a parede dorsal. Ó, esse limite aqui, ó, é a parede dorsal, que tá entre os meus dedos. É a parede dorsal. Isso, bem à frente do casco. Ó, isso é a parede dorsal. Ok? Isso que a gente vê no lado, essa lateral aqui, é o que a gente chama de quartos. Essas laterais são os quartos. Ah, então os quartos vão formar as laterais. E ainda, nessa face externa, o que fica bem caudal, bem em direção então à parte bem caudal do casco, são os ângulos. Então, isso aqui são os ângulos. Ângulo, quarto, parede, dorsal. Isso. Ângulo é aqui, ó. É essa parte bem final aqui. Tá? Isso.
ângulos, quartos, parede dorsal. Dúvidas, turma? Parede dorsal é essa parte bem da frente que vocês estão enxergando, ok? Quartos seriam as laterais e os ângulos seria a região mais caudal, então, dessa face externa da parede. Tranquilo? Essa face interna da parede, essa face interna, é formada por estruturas que a gente chama, que aqui, ó, nessa peça dá pra ver bem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, estão vendo esses risquinhos ali? Isso aí são chamadas de lamelas, tá? Ó, estão vendo esses risquinhos aqui? Viram? Estão vendo esses riscos aqui? Esses riscos aqui. Isso são chamados de lamelas. São 600, os caras contaram. São 600 lamelas epidérmicas primárias, que sustentam cada uma delas 100 lamelas epidérmicas secundárias. 600 primários e 100. Tá? Então eles contaram que aqui tem 600 e na histologia viram que cada uma dessas tem mais 100. Tá? Isso eu já passei as minhas aulas para vocês? Não. Não? Então... No slide? É. Sim. Então deve estar lá junto essa minha aula de tegumento comum. E aí tem um corte histológico ali. E aí mostra essas lamelas epidérmicas primárias, que são umas estruturas grandes, e delas partindo a 100. Então em cada uma dessas 600 primárias existem 100 secundárias. Tá? Então, isso faz parte da face interna da parede. Se essas lamelas inflamam, dá o que a gente chama de laminite. Ok? E grudado nessas lâminas vai ter isso aqui, ó. Laminite. Nunca ouviram falar na laminite? Da lamela. Sim. Isso. Isso, exatamente. E assim, ó, vocês sabem que o casco, ele é avascular. Não existe uma artéria que faça a irrigação do casco. É que nem a nossa unha. É claro, se a gente corta a nossa unha no limite certo, ela não sangra, a gente não sente dor. A unha do cachorro é a mesma coisa, se a gente corta na altura certa também, não vai acontecer nada. A unha do gato, a mesma coisa. A casqueada no casco também, a mesma coisa. Só que o que acontece? O que nutre, e é o que a gente vai falar daqui a pouco mais, é o que a gente chama de córeo. Então, vendo essa estrutura aqui molinha, por isso que eu peguei esse dedo formalizado. Estão vendo essa estrutura aqui? Depois vocês podem passar a mão, ó. Isso é o córeo laminar. Isso entra em cada uma daquelas ranhuras, em cada uma daquelas lamelas. Ele entra ali e isso é que vai nutrir o casco. É o córeo, ó. O que tem aqui de osso aqui dentro? A falange distal, exatamente. O que cobre a falange distal é o córeo. Por que eu não lembro isso na prova, meu Deus? Certo, turma? Ele é que vai nutrir. Se a gente faz um casqueamento muito fundo, a gente atinge o córeo e aí vai ter sangramento. Na laminite, esse córeo, que isso aqui fica grudadinho, ó. Tá vendo ali? Tá tudo grudadinho, ó. Tá bem grudadinho. Tá formalizado, tem formalizado. Tá? Ó, tá tudo grudadinho ali, ó. O córeo, ele tá grudado nas lâminas. Entendeu? Ele tá grudado nas lamelas. Tá bem grudado. Eles botam pra Aqui. Já vou falar. Ó, o córeo, ele tá grudado nas lamelas. Quando o animal tem laminite, esse córeo se solta dessas lamelas.
Ele se solta, o casco fica solto. E pode chegar ao ponto do casco cair. É córeo. Córeo. Com laminite, o casco se solta e daí Pode cai. chegar Não, tá. ao ponto de cair. A florinha é irrigada, então. Isso aqui sim.